Pedro, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 7 ao verso 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 11. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Senhor, pedindo orientação, iluminação na exposição do texto sagrado. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá hoje de vir à tua casa, nesta noite, para te louvar, ó Deus, para entoar louvores, para nos colocarmos dobrados, ó Deus, curvados ante ao teu trono de graça, a tua santíssima presença, qual nos acompanha a todo momento. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, homens e mulheres, que buscam servir o Senhor, com todas as suas falhas, com todas as nossas limitações. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos santifique por meio da tua palavra, que é a verdade. Pedimos que sejamos, de fato, homens da verdade, para sermos homens de verdade. O Senhor nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós, é o que te pedimos, Pai. Em nome santo de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, por que o apóstolo Pedro? Por que esta carta em particular? Primeiramente, quero trazer uma informação importante para você. Dos apóstolos ou das cartas que se encontram no Novo Testamento, ele é o único que fala de Noé. Interessante que ele usa o exemplo de um homem do passado para tratar sobre o exemplo de vida que se espera de um homem perante Deus. Este homem, o texto diz que ele achou graça diante de Deus. Ele foi um homem que, em meio a uma geração perversa, foi aquele que, conforme ele diz, apregoou a justiça. Nós temos relatado pelo apóstolo Pedro este exemplo. Mas o apóstolo, inspirado por Deus, ele não se limita a falar de alguém no passado. Na verdade, ele converge toda a sua mensagem para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que a nossa vida aqui só faz sentido se nós vivermos por meio da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Só faz sentido se nós tivermos Cristo Jesus como um exemplo máximo. Mas, como um apóstolo faz, inspirado, ele olha para trás e fala: olha, um homem no passado serviu de exemplo, e vocês hoje devem servir de exemplo, porque Cristo é o exemplo de todos, o exemplo máximo para nós. Então, dito isso, eu quero responder com vocês, a partir do texto lido, 3 perguntas. O porquê, como e para quê. O porquê, o como e para quê devemos ser homens piedosos, prontos para servir. Este é o tema, homens piedosos, prontos para servir. O texto está dividido em 3 partes: o porquê, o como e o para quê nós devemos ser homens piedosos, prontos para servir.
E olhando para a carta como um todo, é um rápido panorama. Eu me empolguei, fiz quase que uma palestra. Mas eu quero mostrar para vocês ênfases importantes na carta. E a partir dessas ênfases, eu quero que você, depois, sente em seu lar, principalmente você, homem, sozinho, medite nesses textos, ou medite em toda a primeira carta do apóstolo Pedro, para você entender, inculcar, guardar no seu coração os ensinos que nós ouviremos da parte do Senhor hoje. Acompanhe comigo alguns textos. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Veja que interessante o que o apóstolo inicia dizendo acerca do porquê, como e para que nós somos homens piedosos prontos para servir. Veja, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos eleitos da parte de Deus. O texto dá o motivo, a resposta, o porquê. Porque você é um eleito. Para isso você foi eleito. E para tantas outras coisas. Mas perceba, ele continua dizendo, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue. Então, como? Nós fazemos assim em obediência para a aspersão do sangue de Cristo, para que as pessoas vejam em nós um testemunho daquilo que Cristo fez em nós. Este é o como. E por fim, ele diz, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, agora e paz sejam multiplicados, ou seja, para quê? Para que a graça de Deus, a paz de Deus, ela seja multiplicada na vida da igreja, sobre a vida daqueles que são ou estão perdidos ainda. E o texto do apóstolo ele continua dando essas ênfases. Por exemplo, verso 14 ainda, no capítulo 1, verso 14 e 15. Como filhos da obediência. Por quê? Porque você é filho da obediência. Este é o motivo, esta é a razão. Ele continua dizendo, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como? Não seguindo as mesmas paixões que você seguia no passado. Aqueles pecados que insistem. E para quê? Aí ele coloca, pelo contrário, ou seja, totalmente o contrário. Não quero que você viva dessa maneira como você vivia, mas segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então nós temos um para quê, para que nós sejamos santos, como aquele que nos chamou é santo, aquele que é o nosso Pai celeste em sua santidade. É para isso, esse é o motivo. Então o apóstolo ele vem desdobrando para a gente sua carta, o porquê, o como e o para quê. E os textos vão seguindo. Capítulo 2, verso 9, 13, 14 e 18. Capítulo 3, verso 7. No capítulo 4, é o capítulo-chave aqui da exposição desta noite, ele usa a pessoa do Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, como um exemplo maior, como eu disse antes. Por mais que ele cite Noé como um exemplo importante, para o apóstolo e para todo cristão, ele olha para Cristo como exemplo absoluto. Ele responde essas perguntas dizendo que Cristo é o modelo de vida, por isso que a gente faz isso. Que Cristo é o modelo de adoração, por isso que a gente adora, a gente vive em adoração. E é para que a gente tenha perseverança, porque o Cristo nos mostrou o que é perseverança. Então, o tempo todo ele vem dando respostas para nós. Por isso é importante que nós, homens e mulheres, sentirem à vontade durante a semana, se deleitem nessa carta. No capítulo 5, a mesma coisa, o apóstolo responde as mesmas perguntas no verso 2, 5 e 12. Então, fica aqui para você um estímulo a estudar essa carta, a ver as respostas que o apóstolo vai apresentando para nós, o porquê, do como e para quê. Mas especificamente no nosso texto, voltemos para o capítulo 4, a partir do verso 7. O verso 7 e o verso 8 respondem as duas razões iniciais, ou a pergunta inicial, por quê? Duas razões são apresentadas aqui. A primeira é, por causa do fim. E aqui pense de maneira pessoal. Aqui pense de maneira particular. Vai chegar no coletivo, a gente vai chegar no oficialato, presbítero, mas até lá, pense em você primeiro. Em você, homem, de maneira pessoal. O apóstolo diz que por causa do fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas está próximo, como ele diz. E não é difícil ver isso, meus irmãos. Não é difícil. A gente orou por isso aqui agora. A situação do nosso país, a situação do nosso governo, a situação... Gente, o fim está próximo, não é à toa que a nossa teologia chama o nosso tempo de os
últimos dias. Ainda não é o último, que é o dia, ou o grande dia, o dia do Senhor, mas os últimos dias. Então o fim está próximo. Acorde para isso. Homem, você é o sentinela do teu lar. Homem, você é um sentinela por essência. Você deve estar alerta ao seu tempo. Então o apóstolo começa chamando a nossa atenção quanto ao fim de todas as coisas. Ao fim. E ele ensina para nós que estar alerta, atento ao fim de todas as coisas, pressupõe duas posturas. A primeira é, como ele fala, criteriosos, e a segunda, sóbrios. Veja, tem muito homem, muito crente por aí, vivendo de maneira totalmente irresponsável. Pecando à torta e direita. Achando que o fim, ou os últimos dias, não é tão importante assim. É só Jesus voltar, né? Gente, é o maior acontecimento de todos. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus em glória. Porque vocês não o verão mais como ele veio da primeira vez, mas o verão em poder e glória. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante o nosso Rei Salvador Jesus. Então a maneira como você vive agora, o já, mas ainda não, diz muito da sua sobriedade e maturidade, ou sobriedade, criteriosidade quanto às coisas. E veja, tudo isso o apóstolo fala para que uma prática muito esquecida de nós, principalmente nós homens, infelizmente é uma realidade, nós homens temos esquecido das orações. O texto ele conclui dizendo, tudo isso, olha, se atente para o fim, seja sóbrio e criterioso para o bem das vossas orações. É tudo para que você ore, e ore bem, ore corretamente. Então é por isso que eu falei no início, pessoalmente falando, olhe para a sua vida. Homem, se você não é um homem de oração, me desculpa, você não está atento ao fim de todas as coisas, você não é sóbrio e você não é criterioso. Você é um homem irresponsável. É isso que você é, segundo as Escrituras. Não estou dizendo que você não é crente, não, tá? Estou dizendo que aquilo que você diz crer não condiz com a sua postura. Meus irmãos, isso é muito comum. Isso é muito comum. Infelizmente, a gente chegou num ponto que os nossos líderes não são homens de oração. Que nós, que por vezes assumimos o púlpito, não somos homens de oração. Não incentivamos oração em casa, não incentivamos oração em lugar nenhum. Nem a nossa vida é uma vida de oração. Falando com a Ana Paula, é difícil pregar sobre oração quando você também tem que se policiar. Eu também preciso, eu prego para mim quando eu estou falando para vocês. Serve para mim, meus irmãos. O apóstolo nos chama a atenção que o primeiro motivo, o porquê, a primeira razão, é para que nós estejamos atentos ao fim de tudo. Logo, sejamos criteriosos e sóbrios, e isso redundará numa vida de oração. Uma vida séria de oração. Não é uma vida de brincadeira. Não é uma vida de, eu vou orar porque faz tempo que eu não oro. Não é assim que funciona. Mas ele continua, verso 8. Ele diz que nós devemos também pensar nos pecados. Olha, veja que interessante. Ele diz para nós que lá no final, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente precisa estar atento, meu irmão e minha irmã, aos pecados. Não só ao mundo, ao tempo das coisas, mas à nossa vida perante Deus. Os pecados que temos insistido, temos visto, temos normalizado. Mas ele constrói uma ideia aqui. E ele constrói que a maneira que nós vencemos o pecado não é batendo, não é matando, não é linchando, não é xingando, mas é amando. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de tratar o pecado, né? Porque a gente tem dificuldade de amar. A gente tem dificuldade de amar as pessoas. A gente prefere ser duro e radical com elas do que demonstrar amor para elas.
Veja, o autor diz, o apóstolo diz, acima de tudo, não é qualquer amor, é amor intenso, é muito amor. É amor profundo, é amor radical, é o amor de Cristo. Veja, ele vem apontando para a gente que a postura que nós devemos ter é a postura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, ele era modelo de oração. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar, ele é modelo de amor. Ele diz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que aqueles que não amam, perdoam um pouco. Ele diz no Evangelho de Lucas que aquele quem perdoa pouco é porque ama pouco. Isso é interessante porque aqui, de maneira bem prática, a gente ama perdoando, a gente ama tratando o irmão, a gente ama corrigindo em amor, a gente ama chamando a pessoa de canto e tratando dela, a gente ama administrando conflitos da igreja, porque a gente quer, restaurar pessoas, a gente quer abençoar pessoas, nós queremos amar, mostrar amor às pessoas, quando nós agimos com firmeza. Veja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele fala de disciplina. E quando ele discorre sobre a disciplina, ele diz que quando a gente perdoa, quando a gente trata, quando a gente corrige em amor, é o que Deus está fazendo com a gente. Lá no verso 35, nosso Senhor Jesus diz ao apóstolo Pedro, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Ou seja, quando nós perdoamos, lembrando da oração do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós somos perdoados, aquele final, daquele apêndice na oração. Agora, quando a gente não perdoa, quando a gente não ama, o que você espera de Deus se não correção? E às vezes a correção é sempre demonstração de amor. Amor e correção, amor e edificação, amor e restauração sempre estão conectados. Então o apóstolo está nos dizendo, gente, orem, mas também tratem, também amem. Ele está nos dizendo para ser homens piedosos, prontos para servir, nós devemos tratar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos orar melhor. Atentos a tudo. Ao que está acontecendo lá fora e ao que está acontecendo aqui dentro, gente. A gente não precisa ir muito longe para ver pecado, não. A igreja é uma reunião de pecadores justificados, mas pecadores. Ao mesmo tempo, pecadores justos, mas pecadores. Então, comecemos a exercitar isso no seio da igreja. De maneira pessoal, de maneira individual, para que a gente consiga prosseguir. E, gente, olha, nós somos uma igreja presbiteriana. Os homens são responsáveis por isso. Os homens são chamados para isso. Os homens devem ser o modelo de Cristo na igreja, como cabeça que ele é sobre a igreja. Não precisa ir muito longe. O apóstolo Paulo já nos ensinou isso. Então, caminhando um pouco mais, assim que nós vimos as razões pessoais, vigie sua vida de oração, vigie a maneira que você tem se importado com os pecados dos outros e demonstrado amor por eles, tratando desses pecados. O apóstolo continua no verso 9 e no verso 10, dando mais duas razões para nós. E quais são as razões agora? Coletivas. E a primeira, ele nos apresenta dizendo que nós devemos ser ou agir de maneira dedicada. De que maneira nós agimos de maneira dedicada? No verso 9, ele diz que nós devemos ser pessoas que exercitam a hospitalidade. Isto é, receber pessoas, cuidar de pessoas, encontrar pessoas, ouvir pessoas, amar pessoas. Nós nutrimos comunhão por meio de programação. Pô, gente, isso não é nada espontâneo, não. Isso é bom, mas isso não tem nada de espontaneidade. Colocar na agenda é a coisa mais fácil que existe. E também tirar coisas porque não tem agenda parece mais fácil ainda. Então, como a gente faz isso? Como a gente é hospitaleiro? Como a gente trata os irmãos desta maneira dedicada? Nós precisamos entender
que isso é tão raro hoje em dia que, de certa forma, aparece poucas vezes na Escritura, essa prática da hospitalidade. Olha só, esse termo aparece, esse adjetivo, essa hospitalidade, hospitaleiro, aparece 3 vezes na Bíblia. O primeiro, no Novo Testamento, é 1 Timóteo 3:2. E o segundo é Tito 1:8. E ambos os casos falam dos bispos como hospitaleiros. Só que, gente, ser hospitaleiro não é obrigação de pastor, não, viu? Ser hospitaleiro não é só obrigação de presbítero, de diácono, não. É da igreja toda. Se vocês lembrarem do sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele volta lá, o sermão escatológico, e ele separa os bodes dos cabritos, e ele chega e fala assim, olha, eu vou abençoar uns e amaldiçoar outros porque vocês me serviram em algum momento. E os crentes perguntam para Jesus, quando é que te servimos? Quando vocês alimentaram o faminto, quando vocês hospedaram o sem-teto, quando vocês visitaram o preso, quando vocês fizeram todas essas coisas, vocês fizeram a mim. Ele não está falando só de bispo, presbítero, não, gente. Ele está falando da igreja. É a igreja que está lá. Não está fazendo classificação do pastor, do presbítero, do diácono. É a igreja inteira. O apóstolo, não, né? O autor de Hebreus, ele diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Meus irmãos, é papel da igreja ser hospitaleira. Por isso que, de maneira bem específica, homens, deve partir de nós a hospitalidade. O apóstolo Pedro, em certo momento, ele diz assim, homens, participem da vida do lar. Sejam atentos ao que acontece em casa. Sejam dedicados no lar de vocês. E isso envolve receber pessoas. Isso envolve nutrir relações. Isso envolve cuidar de outras pessoas. Então, se você foi recebido como eu fui recebido na casa do Gabriel ontem, sinta-se muito honrado. Veja na vida do teu irmão, da tua irmã, o exemplo de Cristo. Sentou com pecadores e comeu com os pecadores. Aquele que ia à casa das pessoas e amava as pessoas. Quando era necessário exortar, exortava também. Aqui é para que você se esforce com o coletivo. Não tem essa de amar o irmão é difícil, não. Amar você é difícil. Deus manda o filho dele para morrer por você. Porque você e eu somos difíceis. Amar o irmão, meus irmãos, é o dom que Deus já nos deu. Eu sempre lembro das palavras do reverendo Olivar, ele disse assim, Deus já nos deu tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. E a gente ainda arranja desculpa para não amar o irmão. Verso 10. E o verso 10 é importante. Como todos os versos, né? Mas aqui, para fazer sentido no que nós estamos falando, ele inicia dizendo, ou afirmando, que nós devemos, ordenando, que nós devemos servir uns aos outros. E essa palavra, ela dá um norte interessante aqui. Essa palavra, serviço, é o que a gente chama de diaconia, diaconel, lá no grego. E essa palavra, ela precisa trazer à nossa mente um momento muito importante da igreja, que é Atos 6. O apóstolo Pedro ele faz um jogo aqui de palavras, de referências muito importante. Ele diz que nós devemos servir os nossos irmãos com um dom que a gente recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. Quando a gente lembra daquele episódio de Atos 6, a gente só está vendo presbítero e diácono lá, né? Mas aqui ele está expandindo a coisa. O apóstolo Pedro, que no capítulo 2, verso 9 e verso 10, disse assim, ó, todos vocês são sacerdotes. Todos vocês. Então, sirvam. Todos vocês são nação santa. Todos vocês são povo de propriedade exclusiva. Então, sirvam uns aos outros segundo o dom que vocês receberam. E sejam bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, até agora eu não estou falando só para presbítero e diácono. Estou falando para a igreja inteira. O apóstolo está falando com a igreja inteira. E entendam, homens, principalmente com vocês. Principalmente com vocês.
Até aqui, você precisa ser um homem de oração. Até aqui, você precisa ser um homem que ama. Até aqui, você precisa ser um homem que hospeda, que recebe, que trata bem os irmãos. Até aqui, você precisa servir com o dom que você recebeu. Ô, gente, todo crente tem dom. E o primeiro deles é o dom da fé. Se você não entendeu que você ainda tem o dom da fé e você não exerce isso, você está muito atrás. Você está perdendo de viver coisas maravilhosas preparadas por Deus. De fazer aquelas boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Então, até aqui, todos nós somos responsáveis. Homens, somos responsáveis por viver de maneira piedosa, pronto para servir. Por fim, a terceira parte, o verso 11. E aqui é a conclusão do texto, dividido em duas partes. A primeira parte, a gente já respondeu então, primeiro ponto, por quê? Duas razões. Segundo ponto, verso 9 e 10, duas razões, de maneira mais coletiva, o como fazer. E agora, para que você faz isso? Qual que é a finalidade de você fazer isso? E aqui eu vejo uma progressividade, meus irmãos. Os homens que entendem que devem fazer porque eles são chamados para isso. Aqueles que entendem e fazem, devem fazer de maneira ainda mais dedicada, empenhada, conforme o como nós vimos aqui. Eu vejo que chega uma hora que isso até se formaliza, isso se oficializa, sabe? Os homens se tornam oficiais na igreja porque se tornam exemplo no meio da comunidade. Lembra daquele caso de Atos 6? Escolham dentre vós homens cheios do Espírito, homens que são exemplo na comunidade. E aqui nós temos homens que exercem porque são exemplo na comunidade. Mas homens que não podem esquecer da sua responsabilidade. Homens que não podem abrir mão do seu papel. Presbíteros e diáconos. O apóstolo diz que nós devemos, primeiramente, o para quê, é a fim de cumprir a vocação que Deus nos deu. Veja, ele começa dizendo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Veja que interessante. Lembra do problema de Atos 6? Qual era o problema? O apóstolo Pedro chega para a igreja e fala assim, não dá para pregar, orar e servir as mesas. A gente precisa de alguém auxiliando aqui. A gente precisa se dedicar ao ministério da palavra. Então, falar aqui aponta diretamente para aquilo que ele fazia. Para aquilo que outras pessoas eram ordenadas para fazer. Aquilo que daqui a alguns meses eu serei ordenado. Para fazer de maneira integral. Mas veja, ele não para por aí. Agora ele fala dos diáconos. Homens que foram levantados. Homens exemplos, gente. Homens que são exemplos, gente. Tem que olhar para esses homens e ver neles o exemplo de Cristo. Porque se não há exemplo de Cristo, testemunho de Cristo, serviço é mais desserviço. É mais problema. É amontoar problema. Veja, ele disse, alguém serve. Faça na habilidade que você tem. Faça nas características. Faça no bom papo que você tem. Faça na habilidade social. Faça porque você é um bom profissional. Não. Faça, sirva na força de Deus. Façam na força que Deus. Esses homens são totalmente dependentes de Deus. Falam segundo o oráculo de Deus. Se falou e não está na Bíblia, sai fora. A gente não abraça isso. A gente descarta, despreza, refuta. Mas são homens dedicados, são homens empenhados em falar segundo os oráculos de Deus. A gente acolhe com fé. Mesma coisa vale para os nossos homens levantados para o diaconato. São homens que devem servir na força que Deus supre. É difícil, né, Paulo, servir segundo a nossa força, né? Por isso a gente serve segundo a força de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que Deus supre. São homens totalmente dependentes. São homens que não têm outro lugar para recorrer senão
a Deus, a palavra de Deus. Por isso que a vocação desses homens, elas devem apontar para a palavra de Deus, elas devem apontar para a obra de Cristo, para a força, para o poder de Deus na vida deles e na vida do povo de Deus. Nada mais. E a segunda parte do verso 11, a partir do para quê, ou objetivo, né? Essa é a resposta, é a pergunta que a gente fez. Para quê? Primeiro, para cumprir a vocação que Deus nos chamou, que Deus nos deu. E Ele mostra que nós estamos minimamente preparados para ela, porque Ele tem nos dotado de capacidades para isso. Mas Ele diz que tudo isso converge num único objetivo, numa única finalidade. E é a maior de todas. É o que deve animar o seu coração a todo momento. Ele diz, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, não é para você, não é para mim, não é para que a igreja seja vista, para que Deus seja exaltado, para que Cristo Jesus seja visto, para que Ele cresça e nós, homens, fiquemos pequenininhos, sejamos todos Paulos, né, que significa pequeno, para que Cristo seja visto acima de tudo e de todos, para que Deus seja glorificado e não os homens. Este é o objetivo de um homem piedoso, pronto para servir. Essa é a missão desse homem. Essa é a missão que começa como um homem qualquer sentado no banco da igreja, que se Deus der graça, ele se torna um presbítero, um diácono, que não é, gente, promoção não, viu? Não é hierarquia, não é promoção como a gente vê nas empresas aí, não. Não é. Isso é misericórdia de Deus, graça de Deus. Ele levanta homens pecadores, miseráveis, mas homens que entenderam que a oração é importante, que o amor é importante, que a hospitalidade é importante. Homens que entenderam que fazem o que fazem para a glória de Deus. Então, responder as 3 perguntas quanto ao porquê, o como e o para quê é agir como este homem piedoso, este homem que acha graça diante de Deus, este homem que recebe da graça de Deus por meio de Jesus Cristo dons para servir a igreja, servindo a Deus tão somente, visando a glória de Deus tão somente. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Preste atenção nessas palavras, pois elas tratam de você. Você ainda não entendeu que tipo de homem você é, se você, minha irmã, não entendeu ainda que tipo de mulher você é nesse mundo, na igreja, entenda agora. Veja, o texto diz, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É este Deus que te chamou para exercer este papel na igreja, este ofício na igreja, que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é o exemplo de todo ser humano, para todo homem, para toda mulher. Então, entenda isso. Responda essas perguntas todos os dias na sua vida. E tenha tão somente a glória de Deus em vista. Deus nos abençoe. Que Ele receba toda a honra e toda a glória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus eterno Pai, e rendemos graças e louvores, porque sabemos quem somos. Somos do Senhor. Somos povo eleito. Somos nação santa. Somos sacerdotes reais, prometido a Deus desde os tempos eternos, manifestado ao teu povo lá no deserto, em Êxodo 19. E Pedro retoma essas palavras, nos lembrando a Deus que tudo isso que o Senhor fizeste em nosso favor é para que tão somente o seu nome seja glorificado por meio do teu Filho Jesus.
aquele que é o padrão da estatura do homem perfeito. Ele que é o perfeito varão. Nós te louvamos, ó Deus, e oramos no nome santo